Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade recebida dele neste dia, de poder novamente nos reunir, adorar, louvar o seu nome, como irmãos, como igreja, derramar o nosso coração em sua presença e receber os seus conselhos para que a nossa vida vá bem. Então não se esqueça, a hora de receber conselho é hora de prestar atenção, viu, amados? Não é hora de falar, é hora de prestar atenção, porque o conselho precisa entrar em nosso coração para gerar vida, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Então muitas vezes a gente faz tanto barulho em nossa cabeça, em nossa mente, que a gente não consegue ouvir o conselho. Não estou falando barulho assim de falar glória a Deus, não é isso. É barulho aqui na cabeça. Eu não sei o que fazer, estou cansado. Tanta coisa para fazer, para resolver amanhã. Está aqui essas vozes que ficam falando, que aí o conselho vem e você não escuta. Então é necessário que haja um silêncio aqui dentro, para a gente ouvir a voz do Pai Celestial, porque Ele sabe o que a gente necessita realmente. Talvez nem a gente sabe, na nossa cabeça a gente precisa de uma coisa, precisa de outra, mas Ele sabe exatamente o que você precisa hoje, e é exatamente isso que Ele vai te dar, nada mais, né? E como sempre Ele dá com abundância, vai sobrar. O que Ele dá ainda sobra, porque Ele não é miserável, né? Ele é abundante. Então nós vamos ler a palavra de Deus, meditar, aprender mais da palavra do Senhor. Eu agradeço a todos os irmãos que estão conosco participando. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Quem quiser ler comigo aqui, pode ser. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Gostaria de ler novamente com vocês esse versículo. Amém? Vamos ler? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Que nem na sua cabeça, Senhor, esta é a tua palavra, palavra viva e eficaz, que nos instrui, nos dá segurança, nos dá entendimento. Por isso, Pai, que o teu Espírito que está conosco possa trazer a profundidade desta palavra, para que todos nós saiamos daqui com muito entendimento, com muita sabedoria, para trilhar esse caminho que a palavra produz em nós. Senhor, nós cremos que a tua bondade nos seguirá todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A palavra de Deus, ela, de Gênesis e Apocalipse, ela só tem dois assuntos, ou um assunto, né? Mas eu vou deixar por dois, porque todos os assuntos da Bíblia, ela está relacionada a esses dois. Vamos deixar assim: vida e morte. Toda a Bíblia está baseada nisto. De Gênesis e Apocalipse você vai perceber que o assunto é este: vida e morte, bênção e maldição, céu e inferno, obediência e desobediência, e assim vai. Aí nós vamos entender que diante de nós está uma grande escolha para ser feita
nesses detalhes. Porque hoje nós temos que escolher? Porque a primeira vez em que Deus fez, Ele não nos deu direito de escolha, Ele nos colocou no bem, Ele nos colocou na bênção, Ele nos criou na bênção, Ele nos criou nele, com tudo feito e perfeito, tudo pronto, não tinha o que fazer, era só cuidar do que estava pronto, era só cuidar do que estava feito. Deus, na sua onisciência, onipotência, na sua bondade e misericórdia, Ele deixou um caminho, para que a nossa obediência pudesse ser firmada, ali no jardim. Gênesis 2, 27, onde Ele diz, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, Ele nos colocou na bênção, e agora tinha um caminho para sair da bênção, se quisesse. E nós escolhemos sair. E nós tivemos a coragem de sair da bênção, de sair da presença, de sair da misericórdia, de sair onde tudo estava pronto, onde tudo estava perfeito. E com a nossa saída, como disse a palavra de Deus, a morte entrou. A morte física. A partir do momento em que você comer desta árvore, você morrerá. O diabo tentou de uma forma ou de outra, mas enganou. E agora então, a morte física, a morte espiritual, tudo agora estava feito. O homem estava agora separado do seu Criador, separado do seu benfeitor, aquele que produzia os bens para que ele pudesse viver e ter uma vida extraordinária. Isto foi perdido ali. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele continuou a nos procurar, a ter um caminho para que nós pudéssemos retornar a Ele. E nós vamos aprender isso nesta noite, meus queridos, que em Adão todos pecaram, mas em Jesus nós tivemos uma oportunidade, nós temos uma oportunidade ainda de retornar. E quem sabe nesta noite nós estamos aqui exatamente para entender isto, que não foi de graça que nós perdemos, nós desobedecemos, não foi uma ruindade de Deus, não, Ele deu todas as coordenadas para que nós não fizéssemos o que nós fizemos, mas a gente não obedeceu. Então, a partir desse momento, eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo que nós vamos meditar na palavra de Deus, para você entender quem somos nós e como nós temos a facilidade de afastar do bem, e uma facilidade também de avançar para o mal. Nós somos mas muito rápido, a gente sai de um lugar e entra no outro. A gente sai do bem e entra no mal. A nossa tendência é horrível. Rapidamente a gente deixa a mesa preparada e vai no lixo cavar. Vou falar essas palavras para a gente deixar bem claro. E vai no lixo cavar coisas podres. Esta é a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída. Mesmo Cristo habitando em nós, através do Espírito em nosso coração, o velho homem continua perturbando, o velho Adão continua querendo dar as ordens.
Ele continua ainda achando que ele está no comando. E se a gente não prestar atenção e não manter a comunhão com Cristo em oração e na palavra, a gente volta, amados, da mesma maneira que os nossos pais lá no jardim fizeram. A gente tem a tendência de fazer as mesmas coisas. Há uma mesa preparada, como diz o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Isso era para ser contínuo em nossas vidas. Nós tínhamos que parar com esse negócio de altos e baixos. Um dia na mesa, outro dia lá fora. Um dia na mesa, outro dia lá fora. Sem essa permanência contínua, aonde o amor de Deus nos trata como filhos e filhas, restaurados pelo amor de Cristo. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, Romanos 5, versículo 12. Aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz a palavra de Deus: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Não existe ninguém que poderia dizer, eu não. A Bíblia diz assim, amados: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus diz que todos pecaram, é porque todos pecaram. No capítulo 3 do livro de Romanos, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, se nós não nos encontrarmos em nós como pessoas que não mereciam a bondade de Deus, jamais nos arrependeremos das nossas falhas. Jamais nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo não serviu para mim e para você. Eu tenho que ter a consciência que eu sou alguém que recebeu a misericórdia de Deus. Que eu sou alguém que não merecia tanto. Eu sou alguém que a misericórdia alcançou, me lavou, me redimiu, me edificou em Cristo. Eu me tornei nova criatura. Em Adão me matou. Em Adão eu fui morto, porque a minha vida estava separada da glória de Deus. Eu não fazia parte, eu não tinha mais direito da intimidade com Ele. A minha oração não era ouvida. Eu não tinha entendimento de quem eu sou. Eu andava perdido, separado da vida de Deus. Em Adão, nós morremos, como diz aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Não existe um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler também 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22. 1 Coríntios. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram, assim todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Amém, amados? Assim como todos, Deus fez uma coisa linda, irmãos. Todos pecaram, todos morreram. Aí Cristo vem, o Filho amado. Por quê? Porque nossa condição de pecador, não podíamos fazer nada por nós mesmos. Quem poderia nos ajudar? Quem poderia nos socorrer? Quem poderia... No Salmo 49, se não me falha a memória, diz assim: ainda que alguém vendesse toda a riqueza, mesmo que o mundo fosse de uma única pessoa, ele vendesse tudo que ele tinha, seria insuficiente para pagar o valor de uma alma. O mundo é insuficiente, por isso que a palavra de Deus diz assim: uma alma vale mais que o mundo todo. Vocês entenderam? Porque o mundo não vale o valor de uma alma. Uma vida vale mais que o mundo diante de Deus. Então todos os recursos, aí você começa a perceber o teu valor, meu querido. Como é que foi pago para você estar aqui? Se a gente não reconhecer essas coisas, irmãos, nós somos um cristão relaxado. Alguém que não valoriza o que Deus fez por nós. Alguém que não valoriza o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, porque não entendeu o que foi feito ao teu favor, o que foi feito ao meu favor. E se a gente não compreender isso, nosso cristianismo é falido, falho, é fraco, não tem substância, não tem sustância. Porque nós precisamos compreender que não é por mim, é por Ele. Não é por mim que eu estou aqui. Porque eu sou melhor, porque eu faço isso. Não é por mim, não é por você, é por Ele. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem nos deu esta bênção infinita. Foi Ele quem fez isso na cruz. Pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. E se eu tenho uma coisa para fazer, é ser grato. É ser grato, porque Ele não deixou nada para eu fazer. Para minha salvação, eu não preciso fazer nada, mas nada mesmo. Tem muita gente querendo ajudar Jesus para ser salvo, e não precisa. Você não tem nada, você não pode fazer. Aliás, você não tem condições de fazer nada, nem eu, ninguém. Para ser salvo, eu apenas recebo de graça a graça. Nada, não há nada que eu faça que eu possa ajudar Jesus. Agora, depois que eu entendi a salvação, eu sou muito grato. Eu sou muito grato ao Pai, que eu não consigo ficar parado. Eu quero fazer algo em favor de você. Eu quero ajudar alguém que não entendeu ainda. Eu quero caminhar com alguém. Eu quero dar uma mão para alguém. Eu quero fazer algo porque eu entendi que de graça eu recebi e de graça eu dou. Você entende? É assim, irmão. Aquilo que eu recebi de graça, não tem como, não tem valor, não tem como eu pagar. Ele me deu algo imensurável, que não dá para eu imaginar o valor. Ele pagou o preço mais alto. Então, quando eu entendo isso, eu caminho, amados, de uma forma que a minha vida se torna luz na terra, se torna luz neste mundo. E quando se torna luz, o nome dele é glorificado. Se torna luz porque eu entendi o chamado, porque eu entendi o benefício, porque eu entendi a misericórdia, porque eu entendi a graça. Então a minha vida agora é uma vida que vive para Ele, para a glória dEle, sendo luz e sal. E os filhos de Deus que ainda não conhecem a Ele, que são muitos ainda que estão espalhados pelo mundo, ao ver a luz, ele será atraído para ela, porque eles estão em trevas. Mas a luz atrai, a luz verdadeira atrai. E se nós estamos na luz, como Ele na luz está, diz a palavra de Deus, nós seremos
porta-voz aqui na terra deste grande mover do Espírito Santo para atrair os filhos antes da sua vinda, que está próximo. E os filhos de Deus estão vindo. Os filhos de Deus estão sendo atraídos pela palavra viva que está dentro de nós e pelo entendimento que nós temos recebido do Pai Celestial. Amém, queridos? Aleluias. Os homens precisam ouvir Jesus para viver. Vamos ver a palavra de Deus em Evangelho de João, do capítulo 5, versículo 24 ao 28. 4 versículos, e vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhes o poder de exercer juízo, porque o Filho do Homem... Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que ouvirem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Jesus está falando com os seus compatriotas judeus sobre algo interessante, porque eles estão mortos em seus pecados. Jesus está falando com eles porque eles estão totalmente separados de Deus. Porque a lei que eles tanto prezam, eles não conseguem obedecê-la. A lei de Moisés que foi dada a eles. Eles estão totalmente desprovidos da graça, da glória do Pai. E eles então julgam que são bons. Não adianta eu dizer para mim que eu sou vivo, sendo que as minhas ações são de alguém que está morto. Não adianta, a palavra de Deus diz em Apocalipse, tem a fama de que vive, mas está morto. Tem jeito. Porque o que prova, mas não é o que eu falo, é o que eu sou, é o que eu me tornei. Não adianta eu gritar, gente, olha, eu sou vivo, eu estou vivo, olha para mim. Vocês vão saber que eu estou vivo porque eu estou andando, porque eu estou falando. Não adianta nada. Se as minhas ações contrariam esta verdade, e era assim que eles estavam vivendo, as ações deles contrariavam o que eles falavam. Nós somos filhos de Abraão. Nós também, eles acreditavam, por ser filhos de Abraão, eles estavam garantidos. Tem nada a ver. A única garantia que realmente dá garantia é quando nos tornamos filhos de Deus. Se eu me tornar filho de Deus, então aí eu estou garantido. Mas eu posso ser filho de qualquer, não vai garantir nada. O Abraão garantiu a parte dele, ele foi fiel ao Senhor. Agora os filhos precisavam andar nos seus conselhos, precisavam andar no seu caminho, mas eles não estavam andando. Então agora Jesus está dizendo para eles, olha, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha voz, ainda que esteja morto, viverá. E é verdade. Aconteceu comigo, aconteceu com você, não foi? Ao ouvir a voz de Deus, o morto aqui dentro levantou. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aquela palavra que eu ouvi gerou uma fé no meu coração, e eu me levantei dos mortos, me levantei dentre os mortos, e Cristo me esclareceu. Cristo trouxe esclarecimento ao meu coração. Qual esclarecimento? Você é pecador, você está morto, e precisa da vida de Cristo. Sem a vida de Cristo você não vence.
Sem a vida de Cristo, você não vence essa batalha. Você continua amarrado, você continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Irmãos, tem pessoas que anos e anos, que você olha para ele e não vê uma mudança sequer. Ele não consegue romper a barreira que prende. Ele não consegue romper as cadeias da mente. Ele não consegue pensar nada diferente do que ele pensa todo dia. Sendo que o Senhor já nos deu essa vitória em Cristo. Os pensamentos, os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. Não, mas a gente insiste em nossos pensamentos. Não vai dar. Está ruim. Aqueles pensamentos são nossos. O que eu preciso? Senhor, eu quero pensar igual ao Senhor. Me dê os teus pensamentos. Eu quero ter a mente de Cristo, como diz Romanos capítulo 12. Renovar a mente, para que o conhecimento da verdade gera uma arma de guerra aqui dentro, irmãos. Levante o valente que está em você. Levanta o homem interior gerado em Cristo. Não é o velho Adão. Quem está falando que não dá é o velho Adão. Quem está falando que não vai conseguir é o Adão velho. Mas se você nasceu de novo em Cristo e ressuscitou em Cristo, deixa Cristo se levantar. Deixa Cristo se levantar. Você já ouviu a voz dele. E somente ele pode te colocar de pé. Irmãos, a primeira coisa, a gente tem que rejeitar esses pensamentos que ficam destruindo as verdades de Deus todo dia. E a gente não luta contra eles como deveria lutar. A gente continua do mesmo jeito. E por isso, anos e anos da mesma coisa. Será que ouvir a palavra de Deus, o que Ele fez por você? Você era um morto, eu era um morto. Sabe que a gente só precisa de uma coisa daqui para frente, irmãos? Só ouvir a palavra de vida, porque a morte não pertence mais a nós. Você entende isso? Nós passamos da morte para a vida. Aquela morte lá do jardim, já fomos curados dela, porque alguém morreu ela por nós. Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida. Como é que estamos na morte ainda, irmãos? Tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente não entender isso, o sacrifício de Cristo foi em vão. Para a nossa vida, para a minha vida. Eu não posso aceitar isso. Não estou falando, irmãos, das coisas que acontecem fisicamente todo dia. Não estou falando disso. Eu estou falando da guerra espiritual que nós precisamos vencer. Porque todo dia tem o mal nos rodeando. Todo dia temos que enfrentar uma batalha. Todo dia temos luta. Temos lutas. Mas quando você entendeu a mensagem espiritual, ela desceu no teu coração, você se tornou um guerreiro espiritual. Você acorda de manhã e você declara para você, para o diabo e para o Senhor que está em você, que este dia é um dia de vitória, porque Jesus está contigo, porque Jesus está em você. E você será no final da noite alguém que vai glorificar a Deus, alguém que vai dizer obrigado, Senhor, alguém que tem o coração cheio de gratidão, porque você conheceu aquele que está em você, e que não é você que faz isso, é Ele. Então o nome dele será glorificado quando a gente entende que não é por nós, é por Ele. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Jesus disse aos judeus que estavam ali conversando com ele: não quereis vir a mim para terdes vida? No capítulo 14 de João, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
João 5,39: examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. João 10, versículo 6: o diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida. Irmãos, a morte não faz parte do roteiro do Filho. Viver na morte, no engano, é quem não entendeu. Não entendeu o favor de Deus, não entendeu a graça. Irmãos, eu não sei se é vergonhoso dizer isso, mas tem pessoas que ainda têm medo de morrer, crente. Tem pessoas que têm medo da morte, que ainda temem a morte. Não é verdade? A morte não faz parte mais do teu roteiro, da tua história. Se você crê em Cristo, crê no sacrifício de Cristo, o que a morte pode fazer com você? Colocar nos braços dele. Se você quer saber, a morte não tem um pingo de interesse em encontrar contigo. Se tem alguém que ela corta a volta, é dos filhos. Porque ela sabe que os filhos vão ficar aqui até cumprir o propósito. Ela não tem um pingo de interesse. O diabo veio matar, roubar, mas ele mata quem não é filho. Filho de Deus está aqui por um propósito. Você entende? E o Pai cuida para que esse propósito seja cumprido. Irmãos, terminou o propósito? Tchau, estou indo, gente. Estou indo para casa, estou voltando para casa, do lugar que eu vim. Estou voltando para Deus. Amém? Uma alegria só, uma felicidade só. Agora, se você estiver fora do propósito, tenha medo. Não fique com medo. É melhor temer mesmo. Volta para o propósito urgente. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero estar no propósito do Senhor todo dia. Eu quero andar na Tua presença todo dia. Eu quero dar frutos para a glória do Teu nome. Que a minha vida seja para glorificar o Teu nome todos os dias, aonde eu estiver, que os frutos sejam para a Tua glória. Amém, queridos? Jesus veio para dar vida e vida abundante. A vida abundante, quando nós entendemos o que é vida abundante, nós fazemos a oração de Colossenses 3. Buscamos as coisas do alto, glorificamos a Deus, porque as da terra já está na mão dele, as da terra já está totalmente no controle dele. Mas as do alto, irmãos, nós precisamos receber entendimento para que não saia também do nosso controle. Porque quando eu tenho fé e acredito, é porque eu estou controlando no entendimento a palavra que eu recebi. Se a palavra está aqui jogada ao léu, o que eu entendo? O que eu entendo dela? O que eu sei dessa palavra? O que ela vai fazer? A palavra não volta vazia quando eu sei que palavra é, que entendimento eu tenho dela, por que ela foi lançada em mim, que fruto ela carrega. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, que a palavra está em mim, quando eu estou diante da tempestade ou das circunstâncias contrárias, a palavra sai de mim para combater aquele momento, e eu não perco o controle. Filho de Deus está no controle. Vocês entendem isso, irmãos? O Filho de Deus tem o controle. Está todo mundo berrando, xingando, blasfemando. Você está sereno. Você está em paz. Porque dentro de você tem uma palavra que está saindo, gerando. Naquele momento de desordem, de caos, a terra era sem forma e vazia. O Pai chega e diz: haja luz.
não ficou assim: o que eu vou fazer agora? O que eu faço com isso? Controle, palavra certa na hora certa. Irmãos, como falta isso nos filhos de Deus? Como falta conhecimento nos filhos de Deus? Não tem entendimento da vida, tem mais entendimento da morte do que da vida. Isso é horrível. Nós temos uma natureza, irmãos, que infelizmente ainda nos puxa para essa direção. Nós precisamos amadurecer na palavra de Deus, para que a morte não esteja mais na nossa língua. Já leram isso? Provérbios 18, se não me falha a memória. Agora esqueci. O poder da morte e da vida está na língua. Então, amados, a nossa língua tem que carregar a vida. A nossa língua tem que falar de vida. Parece alguém no teu caminho, na sua casa, no teu trabalho, falando de morte, você vai acompanhar ele. Não, filho, tem uma palavra diferente dessa. Aqui tem vida. Mas se a gente não tiver, a gente vai acompanhar ele. Ele está falando de morte, a gente entra falando de morte. A nossa palavra tem que ser de vida. A palavra que está dentro de nós é Cristo, e Cristo é vida abundante. Vamos ler Provérbios 8, 32 ao 36. Provérbios 8. Agora, pois, filhos, agora está falando com a gente, totalmente. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me odeiam, amam a morte. Tem outras traduções que dizem diferente, mas é mais ou menos isso no total da palavra. Filhos, ouve-me. Filhos, põe em prática o que você está ouvindo. Filhos, guarda a palavra no teu coração. Se você me encontrar, você encontrou a vida. Mas se você não tiver relacionamento comigo em paz, os que me odeiam morrerão. Porque vida só existe num lugar. Vida só existe em Cristo. Porque na morte nós já estávamos, mas nós fomos arrancados de lá. O Senhor nos tirou de lá com braços fortes. O texto que nós lemos inicialmente de Deuteronômio 30, versículo 19. Quando o povo de Deus é tirado da terra do Egito, as palavras que Moisés vai falar com eles no Monte Sinai, é esta palavra que nós lemos aí no início, e nós vamos ler de novo. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. É uma proposta. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Irmãos, que Deus lindo, maravilhoso, que Deus bom. Ele diz assim: eu tenho uma proposta para você. É vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida, filho. Sai da morte. Escolhe a vida e vivas. Vamos escolher? Amém? Escolhe a vida. Saia do caminho da morte, entra no caminho da vida e não deixa mais.
Eles estavam no Egito, escravos. Agora eles estão na presença de Deus. Nesse capítulo 19, Deus está fazendo uma proposta maravilhosa para eles, mas eles não têm todo entendimento para receber a proposta. Deus quer que eles sejam reis e sacerdotes diante dele, que eles vão ouvir a voz de Deus como Moisés ouve, mas eles não entenderam que eles podiam ouvir a voz de Deus, que eles podiam eles mesmos falar com Deus sem intervenção de ninguém. Irmãos, eles não conseguiram receber isso, mas nós temos a oportunidade, amém? Nós temos a oportunidade. Você não precisa de ninguém para falar com Deus. Você só precisa da tua boca, do teu joelho, da palavra que está em você. Você só precisa ter coragem de falar com Ele. Você só precisa ter coragem de fechar a porta do teu quarto, ajoelhar e dizer: Deus, estou aqui. Eu vim aqui para falar com o Senhor. Estou aqui para falar com o Senhor. Se Ele é vida, a minha escolha, amados, tem que ser estar com Ele. A minha escolha tem que ser intimidade com Ele. E ninguém mais. Não há nada mais a fazer, a não ser buscar esse conhecimento. Espírito Santo, me leva para o santo lugar. Espírito Santo, me leva para o lugar santo, aonde a presença é tudo, aonde a presença é perfeita. É nesse lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar de adoração. Sabe, amado, quando você entra ali, todas as manhãs, com o coração quebrantado, deixando Ele ser Deus em você, deixando Ele guiar você. Talvez você acordou tão desanimado, tão carente, tão cheio de dúvida, mas quando você começa a falar com Ele, tudo vai esvaziando a tua alma, e a presença dEle vai enchendo de amor, de fé, de coragem, de ousadia, e você se levanta e os teus pensamentos serão renovados. Isso muda o nosso cristianismo. Isso nos dará uma visão que vai além do velho Adão. Você se torna diferente. Você acorda sabendo que Deus tem um caminho novo para você trilhar aquele dia. Não é o do velho Adão, que faz todo dia o mesmo caminho, todo dia o mesmo pensamento. Não é. É um caminho novo. Deus tem coisas novas a cada manhã. Você crê? A cada manhã Deus tem coisas novas. Por que nós fazemos as mesmas coisas? Porque nós não estamos nele. Porque se nós estivermos nele, Ele vai estar em nós. E se Ele estiver em nós, pediremos tudo e será feito. Pediremos tudo o que está no comando aqui dentro. Talvez não é o que eu quero, mas é o que Ele quer, e vai acontecer. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Vamos colocar de pé então, em nome de Jesus. Aleluias. Único Senhor da glória. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deixa teu coração na presença dEle. Deixa teu coração ferver na presença dEle. Um coração aquecido. Aleluias. Força e o poder.
A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Meus amados, o nosso comportamento em Cristo precisa ser de alguém que vive, alguém que está vivo, e não de quem está morto. Se o teu comportamento na sua casa é de alguém que está vivo, tua casa será transformada. Teu trabalho, onde você estiver, que tem um vivo, as coisas começam a ser de alguém que está vivo. Como é que é um comportamento de um morto? Não se move para direção nenhuma, nem cheira, não sente cheiro, não sente nada, está lá, estático. Mas o vivo, ele tem atitude, o vivo tem ação, o vivo tem um comportamento diferenciado. Então, se você tem a vida de Cristo em você, movendo dentro da tua alma, você vai agir como um vivo, como alguém vivo, e traz vida para aquele ambiente que você está inserido, traz vida para aquele lugar de mortos. Coloca ali o cheiro de Cristo, que vai trazer um novo aroma para o ambiente. Porque muitas vezes, amados, o lugar que a gente está parece um cemitério horrível, não existe uma alegria, não existe paz, não existe nada que traz contentamento. Mas se a gente está vivo naquele lugar, nós vamos ter um comportamento de trazer luz para aquela casa, de trazer Jesus para aquele ambiente. E o lugar que Jesus chega, o morto é ressuscitado, o morto levanta. Então, amados, nós precisamos ter atitudes urgentes. Não age como alguém que não tem vida, não. Age como alguém que está vivo em Cristo. Tem atitude de Cristo. Que lugar que foi que Jesus Cristo chegou, que o morto estava lá e continuou morto? Fala para mim. Todo lugar que ele chegou que tinha um morto, ressuscitou. E muitas vezes em nossa casa tem muita gente morta ainda, e a gente não faz nada por isso. E nós precisamos ter atitude. Senhor, a partir de hoje, na minha casa vai haver ressurreição, na minha casa vai ter vida, na minha casa vai ter perfume de Cristo. Vamos orar sobre isso? Levante a tua mão. Senhor Jesus, eu recebo, Pai, esta palavra. Nós recebemos esta palavra de amor e de fé, para que a partir de hoje, Pai, muitas coisas começam a ser transformadas, muitas coisas começam a ser mudadas dentro desse lar, nessa família. Aonde tinha morte, Pai, veio a vida em abundância. Já veio, Senhor. Tu vieste a nós. Na cruz o Senhor rompeu com a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e nós fomos ressuscitados com o Senhor. Senhor, que este clima de morte saia agora, que este lugar de morte seja ocupado pela vida, a vida em abundância em Cristo. Senhor, toca agora nos teus filhos, toca agora nas tuas filhas, que ao sair deste lugar, saia com a mente renovada,
com a mente cheia do Espírito Santo, dizendo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não aceito outra coisa a não ser vida, a não ser vida de Deus em mim, em nós, a vida de Cristo produzindo vida. Senhor, eu creio e por isso eu falo que vai haver mudança, que vai haver restauração nesta casa, que vai haver restauração nesta empresa, nesse negócio, em tudo que os teus filhos estão envolvidos. Que haja bênção agora, que haja cura agora, que haja restauração agora, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.